2 Timóteo, capítulo 3. Estaremos lendo a partir do versículo 14. Segunda Timóteo, capítulo 3, a princípio, versículos 14 e 15. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, assim diz a palavra do nosso Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia. Agradeço a Deus por esse primeiro culto de domingo desse ano. Nos abençoe, ó Pai, para que esse ano nossos corações, nossas mentes, nossos desejos sejam voltados ao Senhor. Que nós possamos querer buscá-lo, agradá-lo a todos os instantes. Nos abençoe esse momento, que nós possamos, ó Pai, estar com os corações abertos para a Tua palavra. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui é a carta que Paulo escreve ao seu amado discípulo e filho na fé Timóteo. Timóteo, como um jovem pastor, estava passando por alguns problemas na questão do seu ministério na igreja, e dá essa instrução para Timóteo, pois muito provável ele estava desanimado, não somente com seu ministério, mas também fragilizado com a sua fé. Pois da onde ele estava, muitas filosofias, movimentos estavam se levantando e de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão ardilosa, estavam entrando na igreja, tirando pessoas da igreja, fazendo pessoas até mesmo duvidar de sua salvação. Então Timóteo estava nesse momento tentando manter a igreja firme. Só que ele mesmo estava desanimado, confuso. E a nossa questão é, mas quem não? Quem nunca passou por um momento de desânimo em sua vida? Quem nunca passou por um momento e questionar, Senhor, qual é o seu plano? Para que tudo isso? Eu não entendo. E Paulo estava querendo lembrar ao seu amado irmão em Cristo que ele tinha pleno conhecimento que a palavra de Deus poderia e ainda pode solucionar todas as suas dores, dúvidas e sofrimentos. Aqui nesses primeiros versículos, Paulo está falando, olha, você já conhece suficiente, você sabe muito bem de quem você aprendeu que a palavra de Deus é útil para dar a salvação. Então, se tem uma coisa que você não pode duvidar, é que através da palavra de Deus, você pode obter a salvação. Mas aí entramos em um outro aspecto. Eu não duvido da minha fé. Eu não duvido da obra que Deus já fez em minha vida. Mas há momentos que eu estou desanimado. Não duvido que Jesus me salvou, mas não tenho ânimo para servi-lo. Não sei o que fazer, muito mais, pois vai passando dias, vai passando meses, vai passando anos, e todas as vezes eu caio nas mesmas lutas, caio nos mesmos problemas. Isso já está me cansando.
E eu fiquei pensando para essa mensagem do primeiro domingo, que é tão comum nós fazermos aqueles alvos para o ano, planos, olha, eu quero tentar fazer isso, eu quero aquilo. E quando chega na área espiritual, quais são nossas metas? Irmãos, como crentes e pessoas que conhecem da palavra de Deus, nós temos sempre que lembrar que as minhas metas espirituais terão um impacto tremendo nas minhas metas secundárias, seculares. Aquilo que eu determino com Deus, com a minha vida com Deus, vai garantir ou não o sucesso de todas as outras áreas da minha vida. Muitas vezes nós queremos fazer inúmeras metas, né? Melhorar meu emprego, procurar uma coisa melhor. E a meta com Deus? Frequentar os cultos? Tentar ler mais a Bíblia? Tentar orar? ênfase no tentar. Nós colocamos muitas vezes as nossas metas para com Deus dessa maneira. Tentar. Metas para o ano da vida profissional. Eu quero fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Mas quando chega na parte espiritual, eu vou tentar. Já colocando o quê? Não sei se eu vou cumprir. Irmãos, eu quero dizer essa noite que a Bíblia é a chave. Se nós queremos ter um bom ano, um ano de 2024, que nós queremos que Deus esteja ao nosso lado, nos apoiando, precisamos entender a importância da Bíblia para o sucesso das nossas vidas. Se eu quero que a minha vida vá bem, se eu quero que Deus me ajude a conseguir as metas que eu já estipulei, eu preciso da chave, que é a palavra de Deus. A Bíblia vai fazer total diferença se iremos ou não alcançar todos os nossos sonhos, metas para esse ano. E é isso que Paulo está dizendo. Vamos estar lendo agora, versículo 16, versículo muito conhecido, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação ou instrução na justiça. Novamente, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada pelo nosso Deus. Não existe uma única palavra na palavra de Deus que não seja a sua vontade. Deus determinou, Deus chamou, usou homens fiéis para escrever exatamente aquilo que Ele queria. Então nós não podemos duvidar que a palavra de Deus, que a Bíblia, é tudo que o nosso Deus quer para conosco. Irmãos, se nós não confiamos na palavra de Deus como crentes, se nós duvidamos que a Bíblia tem tudo que eu preciso, então acabou a mensagem. Porque precisamos começar neste ponto. Você precisa entender, nós precisamos entender. A Bíblia, como o versículo diz, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil. Se nós queremos um bom ano para as nossas vidas, precisamos acreditar, confiar no poder que a palavra de Deus tem. Se não acreditamos, a nossa vida sempre irá continuar da maneira que muitas vezes ela vai. Problemas vão surgindo, eu acredito que estou superando e de repente ele volta. Há momentos que eu estou passando por momentos bons, outros ruins,
aí melhora um pouquinho, depois eu começo a ficar com saudade dos momentos ruins, que a coisa piorou. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, nós conseguimos ter paz. E o motivo disso é porque a Bíblia é útil. Em primeiro lugar, a Bíblia é útil, como o versículo diz, para ensinar. Vamos observar aqui que a Bíblia fala, toda a palavra de Deus é útil para o ensino. Na versão corrigida, ele escreve bem assim, ensinar. Mas ensinar o quê? Ela é útil para ensinar. Ensinar o quê? Tudo que nós precisamos. A Bíblia contém todo o ensinamento, todas as lições e princípios que nós precisamos para as nossas vidas. Não somente na área espiritual. Muitas vezes o nosso problema é que nós queremos usar a Bíblia somente para resolver problemas quando se fala na questão de igreja. Mas a Bíblia funciona. Deus nos ama e criou esse livro para nos ajudar em toda a nossa vida. Por isso a Bíblia pode nos ensinar em várias áreas. Aqui estão algumas das áreas que a Bíblia pode nos ajudar. A primeira é sobre a família. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre a área da família. Os versículos aqui notados, não vamos ler todos, mas eu grifei alguns em preto, para nós estaremos em destaque. Mas Êxodo capítulo 20, versículo 12, fala na questão de honrar pai e mãe, para que nós possamos ter uma vida tranquila e longa na terra. A Bíblia nos ensina em Marcos capítulo 10, versículos de 6 a 10. Jesus ali no momento estava conversando e dizendo qual era o plano de Deus para o casamento. Como Deus idealizava o casamento. Quando Deus criou o mundo, olha, Deus tinha um plano para o casamento. Que era para ser um homem e uma mulher. E que ele durasse até a morte. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, esse nós vamos ler. Vamos para lá. Efésios capítulo 6, do versículo de 1 a 4. Hoje vamos folhear bastante. Já que a Bíblia é a chave, vamos passear bastante por ela. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Observe que o texto aqui de Efésios está dando uma orientação para um bom andamento no lar. Chega até os seus filhos e fala: filhos, você quer viver bem dentro da sua casa com seus pais? Honre eles. Mas honre eles no Senhor. Porque é muito fácil obedecer somente aos olhos. Mas quando os pais não estão olhando, não honrá-los. Eu somente honro quando é necessário. Há muitas pessoas que fazem isso. Honram somente quando é necessário. Mas a Bíblia fala: honre no Senhor. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então você tem que honrar os seus pais, não por causa deles em si, mas porque Deus sempre está olhando. Mas é interessante também que o texto dá uma orientação para os pais. Versículo 4: E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai na disciplina
e na admoestação do Senhor. O que isso representa para os pais? O filho tem que honrar. Mas o que o pai e a mãe têm que fazer em troca? Para que essa honra que os filhos têm que exercer aos seus pais não seja não seja difícil. O texto diz: não provoquei os vossos filhos a ira. Como um pai e uma mãe conseguem provocar o filho a ira? É uma boa questão. E será que nós, como pais, sabemos responder? Como eu faço para o meu filho ficar irado comigo? Novamente, provoquei a ira. Essa ira aqui é uma ira injusta. Porque Paulo está falando, não faça isso. Não é uma ira como a ira de Deus. Os filhos aqui estão irados. Porque os pais fizeram algo de errado. Um exemplo que nós podemos utilizar aqui, nos dois aspectos. Quando um dos nossos pais pede para fazer algo para os filhos, nós podemos simplesmente, como filhos, obedecer. Mas sabe o que é gostoso para o pai e a mãe? Quando o pai e mãe nem pedem. Quando os filhos já sabem, já conhecem os seus pais, já sabem o que eles gostam, e eles vão lá e fazem. Uma vez eu estava lá em Curitiba, passeando com a minha família, e a Natália parou, a gente para lá, tem uma padaria perto do seminário. E lá tem uns doces da Alemanha, que aí toca o coração da minha esposa, do meu sogro, né? E eles têm lá, e a minha esposa foi lá e viu um doce, uma torta, que há muito tempo o meu sogro falava que não tinha, não achava. Aí a Natália olhou e falou, a torta que o pai gosta, vou levar para ele. Porque ele falou que fazia tempo que não comia. Foi lá, chegou, toma pai, a torta. Meu sogro olhou assim, alemão olhou, deu aquele sorriso, falou, nossa, fazia tanto tempo que eu não comia, que legal. Aí, a torta dava para 4. Dava para 4. Os irmãos conhecem o meu sogro. A torta foi embora. Por quê? Alegria. Era para ele, né? Compramos para ele, perdemos. A gente que não avisou que era para dividir. Mas, irmãos, é uma maneira simples de honrar o pai e a mãe. Se o filho conhece os seus pais, sabe o que ele gosta, sabe como obedecer de uma maneira que alegra o seu coração, por que não fazê-lo? Você quer honrar os seus pais? Faça aquilo que traz alegria aos seus corações. Não somente quando eles pedem ou mandam, mas naqueles momentos que eles não pedem. Aquilo que eles querem no oculto. O exemplo da torta. Poxa, queria tanto, né? Eu vi, meu pai não pediu, mas eu vou levar, porque ele gosta. Uma maneira de honrar os pais. Tão simples. Mas e os pais? Como nós iramos os nossos filhos? Irmãos, temos que entender e concordar que os filhos, principalmente na idade que eles estão crescendo, desenvolvendo seu caráter, personalidade, se existe uma coisa que eles não gostam, isso eu digo até a juventude, não é só crianças, é juventude em todo geral, é que os pais façam ele passar vergonha na frente dos seus amigos. Se tem uma coisa que deixa o filho triste com os pais, é quando o pai faz de propósito ele passar vergonha. Muitas vezes nós esperamos o momento exato para falar, eu vou esperar os amigos estarem aqui, porque aí ele vai sentir mesmo, aí ele vai se sentir culpado de ter feito errado. E eu vou falar na frente de todos os amigos dele, para ele passar vergonha mesmo. Me diga, qual o resultado benéfico isso vai trazer? Primeiro, provavelmente os amigos vão dar risada, mas depois
eles vão falar mal de você para o seu filho. Porque o amigo vai querer ajudar um ao outro. Vai querer incentivar um ao outro. E se o filho ou a filha está magoada com o pai, e o amigo sabe o porquê, e fala, realmente, seu pai pisou na bola. Não deveria ter feito isso, ele poderia ter feito aquilo, tinha falado daquele jeito, te chamado de canto. O amigo dos seus filhos vai dar uma aula de como você poderia ter tratado melhor a situação. Então você não ganhou os amigos dele. Agora você tem mais um inimigo. Porque você humilhou o seu filho. Você quis colocá-lo numa situação de propósito para envergonhá-lo. A Bíblia fala, criado na disciplina, na admoestação do Senhor. Da mesma forma que o filho tinha que honrar no Senhor. Por quê? Não é somente quando os pais estão perto. Os nossos filhos têm que entender que eles precisam seguir no caminho certo, mesmo quando eu não estou. Porque Deus está com eles. Ele está vendo todas as situações. Então nós precisamos criar nossos filhos para que eles entendam. O pai e a mãe não estão aqui, mas Deus está. Eu tenho a oportunidade de fazer o que eu quero agora, mas meus pais me ensinaram que o meu Deus está de olho em mim. E por temor ao meu Deus, eu vou sempre buscar agradá-lo. Admoestação do Senhor. Irmãos, é uma tarefa difícil esse relacionamento. E é por isso que a família hoje em dia é tão atacada. Porque Satanás sabe que é uma instituição muito importante, fundamental, mas muito complexa. E qualquer detalhe, qualquer vírgula em uma conversa errada pode destruir uma família. E é por isso que Satanás investe tão pesado, hoje em dia, em toda a história, para destruir as famílias. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 3, a Bíblia fala que nós precisamos ensinar a criança o caminho que deve andar. Porque mesmo depois de velho, não se desviará dele. Inculcar na cabeça dos nossos filhos a verdade, para que eles não se esqueçam, para que aquilo se torne uma âncora em suas ações, que todas as vezes que eles quiserem fazer algo, venha na memória os ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia ainda continua falando sobre honestidade, fala de família, fala de ser honesto. Provérbios capítulo 11, está marcado, vamos ler. Provérbios capítulo 11, versículo 1. A Bíblia fala para sermos honestos. Provérbios capítulo 11. Versículo 1. Que diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que aqui o texto está dizendo? Não posso querer tirar vantagem. Existe uma situação onde eu vou ser beneficiado além do outro. Isso, perante Deus, é abominável. E aí eu adoro, irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus, porque elas usam as palavras exatas que Deus queria. Então observe a palavra abominação. O que é abominação? É algo repugnante. Algo que Deus não consegue estar próximo. Algo que ninguém consegue, ninguém quer estar próximo. Não sei se aqui há, mas existem algumas pessoas que não conseguem chegar perto de certas coisas, às vezes até de alimentos. Às vezes já comeu e passou mal, tem alergia, né? Mas ao chegar perto da comida, sentiu aquele cheiro,
Os irmãos já viram eu já vi várias vezes. Uma pessoa não gostava de uma certa comida e lá no seminário era no cardápio essa comida. Então todo dia ela sentia o cheiro na sala de aula. Estamos estudando, às vezes fazendo prova, vinha o cheiro da comida, a pessoa está ali de repente, ela... Ela segurava o vômito. Por quê? O cheiro daquela comida embrulhava a barriga. Embrulhava de tal jeito que a pessoa nem comeu, só o cheiro já atiça. Irmãos, isso acontece. Ai, é frescura. Não, acontece, às vezes é o corpo da pessoa que não consegue comer. Ela passa mal. Tem pessoas que passam mal, não sei, eu tenho tristeza dessas pessoas. Mas tem gente que passa mal que toma café. Eu não ia conseguir, então eu sinto muita dó dessas pessoas. Mas tem gente que passa mal com leite, não é? Intolerante à lactose. E tantas outras comidas que a pessoa não pode nem chegar perto, que passa mal, embrulha tudo. E essa palavra, desse sentimento de embrulhar o estômago, repulsivo, é isso que significa abominável. Imagine então, uma pessoa está fazendo um negócio, você está no seu trabalho, e você vê uma oportunidade de tirar vantagem. Seja ela qual for. Vamos lembrar, os olhos do Senhor estão em todo lugar. É isso que a Bíblia nos ensina. E de repente nós estamos ali, vemos a oportunidade e aproveitamos. Vou tirar vantagem. Naquele momento, quando nós estamos fazendo isso, o estômago de Deus. Para que isso? Abominação a Deus. Deus não quer estar olhando isso das nossas vidas. Ele sente nojo de quem pratica a injustiça. E é por isso que as pessoas injustas desse mundo, a Bíblia está cheia, falando, o injusto não irá prosperar. O injusto terá o seu castigo. Porque isso é abominável. Deus tem nojo. É repulsivo para o nosso Deus a injustiça. Salmo 112, versículo 5. Fala do perigo fala sobre a questão de emprestar. Salmo 112 fala sobre você ser sensível ao emprestar dinheiro. Olha só que versículo interessante. Fala que, olha, se você é sensível a essas causas, você sabe que tem uma pessoa passando necessidade e pode ajudar, Deus se agrada, Ele tem compaixão disso. É ser honesto, por dizer, eu tenho condições de ajudar o meu irmão. Então, eu estou sendo honesto com Deus. Porque Deus que me deu os recursos. E o irmão está passando por uma necessidade. Deus sabe que nós podemos ajudar. Então estamos sendo honestos para com Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 13. Fala que o rei se agrada dos lábios do justo. Quando nós somos justos, somos honestos, as pessoas gostam de estar ao nosso redor. Porque elas sabem que nós somos confiáveis. E vai chegar um certo momento que nós vamos nos tornar referência. E as pessoas vão buscar os crentes para pedir conselho, uma orientação, uma oração. Quantas vezes nós já pessoas que nos conhecem e falou, eu sei que você é crente, que você vai na igreja, ora por mim. Porque ele reconhece que as suas palavras são verdadeiras, são justas. E é isso que a Bíblia fala, que a palavra do justo agrada. Então, quando nós exercemos a palavra correta, estamos atraindo as pessoas para mais próximo de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 7 diz que devemos pagar a todos o que lhe é devido. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E a quem imposto,
imposto. Ou seja, precisamos obedecer às leis onde nós estamos. É isso que a Bíblia nos ensina sobre a honestidade. Finanças. A Bíblia trata inúmeros textos sobre finanças. Provérbios capítulo 13, versículo 11, ele dá a diferença do que acontece quando nós adquirimos bens de uma maneira fácil e de uma maneira honesta, trabalhosa. O texto ali diz, olha, aqueles recursos que vêm fácil, como diz o ditado, vai fácil. E a Bíblia já ensinava isso muito antes. Fala, olha, se você está conquistando algo de uma maneira muito rápida, toma cuidado. Esse dinheiro, esses bens, vão embora rapidinho, da mesma maneira que veio. Mas se você trabalha, se você dá duro por algo, isso vai durar. É o que o texto diz. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 9 a 10. Paulo está falando para Timóteo da armadilha de querer buscar mais dinheiro. E ele ali fala, olha, dinheiro é útil para a obra de Deus. A obra de Deus necessita de recursos. Mas não caia na armadilha de querer viver para ganhar dinheiro. Isso é uma cilada de Satanás. Paulo já está alertando. E é um texto muito conhecido quando diz: o amor ao dinheiro é a raiz dos males. É nesse texto. Malaquias, capítulo 3, versículos de 10 a 11, fala do dever do crente em ofertar e dizimar. O texto ali está dizendo, olha, se você quer receber as bênçãos de Deus, ao ofertar, ao dizimar, você precisa fazê-lo. Porque Deus promete retribuir. Mas você precisa ofertar, você precisa dar. Eu acho muito triste que muitas vezes essas pessoas, principalmente nesse assunto, pegam esse texto de Malaquias, que é um texto muito claro, e falam, mas isso é do Antigo Testamento, não vale. Dízimo e oferta é só do Antigo Testamento, isso não vale. Ah, é? Então me diga por que Jesus continuou a incentivar essa prática. Irmãos, nós temos que entender que existem realmente promessas que foram para o povo de Israel, orientações que foram para o povo. Mas, novamente, quem é a autoridade total? Não é a Bíblia? Então é ela mesma que decide o que é para o povo de Israel e o que deve ser para nós. O que deve ser, que devemos continuar a exercer. E isso acontece em vários aspectos. Coisas que o povo de Israel fazia e Jesus disse, eu vim acabar com isso. A questão dos sábados. Jesus falou, eu sou o Senhor dos sábados. Eu vim cumprir a lei. Muitas vezes nós esquecemos que no povo de Israel existe a lei, só que em dois aspectos. Primeiro é o espiritual civil, que eram as leis, vamos colocar aqui os 10 mandamentos, que eram leis do povo, que eles tinham que obedecer como uma nação, mas tinham aspectos espirituais. Então, quando eles obedeciam aquelas leis, eles estavam obedecendo diretamente a Deus e não somente aos seus governantes. Os mandamentos, não matarás. Isso não é uma lei que até hoje vigora? Por quê? 10 mandamentos, uma lei espiritual. Porque a vida é preciosa para com Deus. Todos os mandamentos espirituais, civil, espiritual, Jesus obedeceu a todos. E aqueles que Jesus determinou, falou, isso aqui eu já cumpri, a esse sim nós não precisamos mais seguir. Questão do sábado, há mais questões. Mas os outros ensinamentos, Deus dá continuidade. O próximo versículo que nós vamos ver, o de Lucas, na verdade, capítulo 2, versículos 1 a 14, é Jesus elogiando uma mulher ao dizimar, ao ofertar. Os irmãos vão lembrar dessa história. A mulher estava lá, uma mulher pobre, e deu uma simples moeda.
E Jesus elogia, engrandece aquela mulher falando, ela deu mais do que todos. Porque ela deu o que tinha, não o que lhe sobrava. Jesus estava ensinando, falando, olha, é honroso a atitude que ela está fazendo. Ela está dando a Deus, ela quer agradar a Deus. Então está certo ela dizimar. Paulo em suas cartas sempre escreve falando, a igreja precisa contribuir para a obra. A igreja precisa enviar ofertas para os necessitados. Então, no Velho Testamento foi colocado, mas no Novo, Jesus enfatizou, os apóstolos enfatizaram. E muitas pessoas querem dizer, é do passado. Infelizmente, o texto de Malaquias, se vocês, irmãos, puderem ler, vão ver as bênçãos que Deus oferece pela fidelidade nessa área. Infelizmente, muitas pessoas querem essas bênçãos, mas esquecem de ofertar, esquecem de contribuir para a obra de Deus. Mas ainda querem as bênçãos. As bênçãos não ficou para trás, né? Não ficou só para o Antigo Testamento. As bênçãos eu quero até agora. Infelizmente não é assim. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos estar lendo? 2 Coríntios capítulo 9. Temos muitos textos. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 9. Versículos de 6 e 7 diz: E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O texto diz, nós precisamos ajudar na obra de Deus, precisamos trabalhar para a obra. E eu posso aqui dar um exemplo, olha, você ajuda pouco? Não queira receber muito. Você trabalha muito? É justo receber muito. Texto simples e claro sobre a questão financeira. Se nós nos dedicamos à vida a trabalho, teremos o fruto disso. Se ajudamos na obra de Deus, no lado financeiro, Deus também retribuirá da mesma forma. Mas o texto ainda afirma, não com tristeza. Infelizmente parece que isso é uma dor. Mas a Bíblia fala, Deus ama quem dá com alegria. Porque nós, como salvos, pessoas que fomos libertas das trevas, do pecado, o que nós estamos fazendo? Como que Deus nos vê quando estamos entregando nossas ofertas e dízimo de cara emburrada? Eu fico imaginando Deus, Jesus, né, lá do céu falando, mas que pessoa mesquinha. Eu precisava ter dado mais o que para ele? Eu morri. Eu dei a minha vida. Eu estou garantindo vida para ele. E Deus do lado, pois é, meu filho. Eu dou saúde. Eu dou todos os meios dele viver. Dou força, dou entendimento, sabedoria para ele tentar administrar. Mas mesmo assim, ele ainda luta para fazer isso. Ele não faz com alegria. Irmãos, é difícil, mas é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos dá as bases para isso. Ela nos quer ensinar. A Bíblia quer nos ensinar sobre a sexualidade. Inúmeros textos, Gênesis capítulo 1, versículo 27, o capítulo 2, versículo 24, fala que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e mulher. Ponto. Deus não criou gêneros. Deus criou o homem e mulher. Infelizmente, nos nossos dias estamos inundados com ideologias. Novamente, eu gosto que as pessoas eles usam as palavras certas. Ideologia. Não é um fato, não é uma tese, é uma ideologia. Algo que eles idealizam como o verdadeiro. Idealizam.
Eles pensam que deve ser assim. Mas não existe provas. Porque Deus, na sua palavra diz, Deus criou homem e mulher. Nada mais. Somente isso. Deus, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, vamos estar lá vendo? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Os irmãos não precisam ficar preocupados que depois eu vou mandar lá no grupo todos esses versículos, para os irmãos observarem atentamente. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Eu poderia continuar, mas observe que depois ele vai dando essa lista inúmera, mas os 3 primeiros itens trata sobre sexualidade. E a Bíblia nos ensina falando, olha, se deixarmos os nossos corpos à vontade, deixar que eles nos guiem, é isso aqui que a gente vai ter. Novamente, prostituição, impureza e lascívia. Se nós deixamos os nossos desejos nos dominarem, é isso que acontece. É só isso que será produzido. E não é isso que nós vemos no mundo? Quando as pessoas são dominadas pelos desejos? É isso. E a Bíblia já ensinava. Não é algo novo. A Bíblia sempre nos alertou. Tome cuidado com a área sexual, pois ela é muito perversa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo de 1 a 6, a Bíblia fala, ele aconselha, fuja. 1 Coríntios 6 fala, foge dos prazeres, porque eles nos aprisionam. Se você quer ter uma vida tranquila, foge de qualquer armadilha na área sexual. Isso não quer dizer que você é medroso, que você é fraco. Quer dizer que você é sábio. Porque é a Bíblia que diz, foge. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, fala da dor que um crente deve ter ao saber que outro está praticando atos pecaminosos na área sexual. O crente precisa sentir dor quando essa pessoa está praticando um pecado sexual e não se arrepende. O crente, nós como igreja, precisamos sentir muita dor, tristeza dessa pessoa, compaixão. Porque a Bíblia fala que quando uma pessoa está pecando na área sexual, ela está pecando contra o próprio corpo. E ela mesma está atraindo para ela consequências graves. Então, quando nós sabemos que alguém caiu nessa área, irmãos, nós temos que ficar muito tristes. Temos que orar muito por ela, para que ela se arrependa o mais rápido possível. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia também nos ensina sobre a depressão. Muitas vezes as pessoas podem dizer, depressão é algo novo. Não, não é algo novo. Talvez o termo seja novo. Mas a Bíblia trata inúmeras formas. Provérbios capítulo 21, versículo 23, fala que como nós podemos nos prevenir da angústia. A Bíblia trata muito depressão, falando sobre a angústia da alma. Fala lá, vamos ler só um trecho de Salmo 88. Esse nós vamos ler. É muito importante. Salmo 88. Eu quero que os irmãos observem como é descrito essa pessoa nesse salmo. Salmo 88, os versículos dizem: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor.
Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Irmãos, que características são essas? De uma pessoa que se sente à beira da morte. Uma pessoa que se sente desamparada. E as pessoas ao seu redor falou: ih, já foi. Esse aí não levanta mais. E a questão, o texto vai continuar falando que é angústia. Uma pessoa que está sofrendo de angústia. Outros textos aqui que nós colocamos, no Salmo 118, fala que Deus, Ele é o único que pode livrar a pessoa desses sintomas. Se você está assistindo angústia, sente que a vida já não tem mais valor, você não tem mais ânimo para levantar, a Bíblia diz, somente Deus pode te libertar. Um exemplo muito claro sobre esses sintomas é no texto de 1 Reis, capítulo 19. Profeta Elias acaba de ter uma vitória contra quantos profetas de Baal? 400 profetas que estavam louvando a um Deus falso. Ele fez um desafio e quem ganhou? Deus, através dele. E por causa da sua ordem, o povo de Israel matou todos esses profetas que lutaram contra ele. Ele orou e por 3 anos não choveu. Ele orou novamente, choveu. Um homem vitorioso na sua vida, mas bastou a ameaça de uma mulher. A Bíblia fala que ele foge, se esconde numa caverna e ora a Deus, pedindo que Deus tire a sua vida. A Bíblia está dizendo isso. Que Elias pediu para que Deus tirasse a sua vida, porque não valia mais a pena. Nós não vemos tantas pessoas assim, que buscam a morte, que acham que a vida não tem mais valor. Mas qual é a diferença entre elas e nós? Nós temos a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus se fez presente na vida de Elias e o tirou daquele lugar. Levantou ele de novo para que ele escolhesse um sucessor. E no momento que Elias estava mais desanimado, Deus mostrou um sucessor. E o que Deus fez a Elias? O levou para ele. O promoveu. Detalhe, ele não morreu. Ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Elias não viu a morte. O pedido dele foi negado. Deus falou: você merece vir e ficar comigo, mas não pela morte, como você queria. Porque a morte nesse momento significaria a derrota. Então eu vou te levar. Somente Deus pode nos elevar desses sentimentos tão ruins. Mas somente a Bíblia vai nos ensinar isso. Se nós não permitirmos a Bíblia nos ensinar, de nada vai valer, irmãos. A Bíblia é a chave. Se nós queremos ter uma vida de vitórias, se nós queremos ter uma base sólida para caminharmos, precisamos estudar a palavra de Deus. A Bíblia traz soluções para todas as áreas da nossa vida. Todas. Só precisamos estudar. Precisamos meditar nela. A Bíblia é a chave. Isso aqui seria o ideal. Uma linha reta, onde nós aprendemos o que Deus quer de nós e nós conseguíssemos caminhar perfeitamente até o nosso alvo. Mas isso é assim que acontece? Deus nos ensina, a gente acerta
tudo de primeira? Infelizmente não. Acontece isso no meio do caminho. Nós nos desviamos. E Deus sabe. E Deus, na sua misericórdia, usa a sua palavra para nos repreender. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Deus sabe que nós não vamos conseguir, irmãos, acertar tudo. E Ele não é um Deus cruel. Ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso, que dá oportunidades àqueles que se arrependem. Então Deus irá nos repreender. Ele irá nos repreender com a sua palavra, com poder e compreensão sem igual. Se você estiver andando no caminho errado, se estiver passando por um momento de luta, se você confiar na palavra de Deus, ela vai ter a resposta perfeita para aquilo que você necessita. Vamos só ler esse texto e estaremos encerrando e daremos continuidade depois. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o poder da palavra do nosso Deus. Esse poder que nós temos largado em cima da estante das nossas casas, acumulando pó. Infelizmente é o lugar que muitas vezes deixamos a Bíblia. Só lembramos de pegá-la nos dias de culto. O poder da palavra de Deus é sem igual. Ela pode definir se eu estou no caminho certo ou não. Porque ela é apta para isso. Ela foi criada por Deus para isso. Irmãos, a jornada até o nosso alvo, vou mostrar aqui para os irmãos, é longa. Depois da repreensão, a palavra de Deus ainda vai nos corrigir. E depois de corrigir, a palavra de Deus vai nos instruir na justiça. A chave é a Bíblia. Precisamos entender a importância da Bíblia em nossas vidas. Precisamos entender a importância da Bíblia para o sucesso das nossas vidas. Não deixe as questões espirituais como segundo plano. Coloque Deus no centro de sua vida, das nossas vidas. Somente assim obteremos sucesso. Vamos estar orando e refletindo no que a palavra de Deus representa para cada um de nós. O que será que eu penso quando vejo uma Bíblia? Um livro, algo bom de ler, como dizem os especialistas em literatura, um best-seller que é o livro mais vendido do mundo? Ou é a palavra de Deus escrita para mim? Uma carta de amor do nosso Criador para a sua criação. Que nós possamos honrar a palavra de Deus. Que nós possamos dar o valor a esse ano a que a Bíblia necessita, o que ela merece. A Bíblia é tudo que eu preciso.
para caminhar neste mundo? Como você tem usado esse tão grandioso manual da vida? Desejo que nós, esse ano, possamos usá-lo de uma maneira muito mais eficiente, para que Deus possa ser honrado através de nós. Essa é a minha oração e eu acredito que é a oração de muitos, mas que possa ser a oração de cada um aqui essa noite. Vamos estar orando? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Nos ajude, Senhor, a confiar na Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, seja útil em nossas vidas, como o Senhor a criou para ser. Que nós possamos dar o valor que ela merece. Nos ajude a querer obedecê-la. Nos ajude a querer usá-la todos os dias da nossa vida. Para que assim nós possamos ter bons dias aqui nesse mundo. Até que o Senhor volte. Nos ajude nessa tão difícil tarefa. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Que Deus nos abençoe.